Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês como é que foram esses jogos da NBA nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, começando a partir desse Philadelphia 76ers 119, New York Knicks 125, vitória do Knicks, né? A gente vai começar a partir desse jogo e vai até esse atropelo do Clippers por 126-67 para cima do Brooklyn Nets. Caraca, meu amigo, quase o dobro de pontos. Eu não me lembro de um atropelo tão grande nesse patamar. Enfim, daqui a pouco a gente chega nesse jogo. Esse Portland Trail Blazers e Brooklyn, que o Brooklyn venceu, né? Foi na madrugada de terça para quarta. Então eu já comentei no vídeo de ontem, tá bom? Então vamos começar aqui, olhando primeiro o lado do Philadelphia, que foi quem jogou em casa e acabou perdendo. O principal pontuador foi o Tyrese Maxey com 33 pontos, jogou 45 minutos, né? O jogo que foi para prorrogação e até por isso a minutagem maior, principalmente dele, do Paul George e do Kelly Oubre Jr. Então aqui, ó, Tyrese Maxey com 33 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, apenas 2 de 9, né? E aqui eu vou destacar o que eu destaquei ontem do Trae Young. A pontuação foi muito boa? Foi. Mas a gente olha aqui, ó, 13 de 32 nos arremessos. Foi uma grande pontuação, mas a taxa de conversão menor do que 50%. Então, assim, fez uma pontuação alta, mas errou muito também. E é por isso que ontem, no jogo, o Trae Young fez mais de 40 pontos, eu destaquei mais o Okongo do que o Trae Young. O Congo vindo do banco, pegando mais de 20 rebotes, fazendo mais de 20 pontos, convertendo quase todos os arremessos. É um cara que faz muito mais diferença no jogo do que um cara que faz 33 pontos. Fez tudo isso? Fez. Mas metade, mais da metade dos arremessos dele, ele não converteu. Então, assim, 33 pontos, mas com uma taxa de conversão ruim. Tá bom? Mas olha aqui, ó, 32 arremessos. Paul George com 26 pontos e 6 assistências. O Kelly Oubre Jr. com duplo-duplo, né? 16 pontos e 10 rebotes. Eric Gordon como titular dessa vez. Se eu não me engano, ele veio do Phoenix Suns, né? Fez 14 pontinhos. O Yabusel com 9 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Veio do banco esse Edwards, não conheço também, fez 10 pontinhos. O Doutin também com 7 pontinhos, outro cara que eu não conheço também. O Philadelphia que vale destacar, sem o André Drummond, então sem um cara para pegar rebotes, né? Com volume muito alto de rebotes. O Kelly Oubre Júnior pegou muitos rebotes, pegou, mas o Drummond agrega muito nesse quesito também. E principalmente sem o Embiid, né? Então, do seu trio de fogo, Maxey, Paul George e Embiid, tava talvez sem o cara que é mais renomado. Eu não gosto muito do Embiid, tá bom? Até pelas confusões dele, de defender 300 países e no final vai para os Estados Unidos porque é o mais forte. Enfim, se machucar muito. Enfim, eu não gosto muito do Embiid, não. Mas, tendo Maxey, Paul George e Embiid é um time muito forte. Sem o Embiid é um time que, só olhar aqui, ó, 24 derrotas. Olhando o lado, e a maioria delas sem o Embiid, né? Olhando o lado do Knicks agora, Jalen Brunson, mais um grande jogo de muitas pontuações. E é nisso que eu tô falando, cara. A taxa de conversão do Jalen Brunson é muito boa. Aqui, ó, ele fez 38 pontos e 22 arremessos. O Tyrese Maxey fez 33 pontos em 32 arremessos, entendeu? Então o Jalen Brunson fez 10 arremessos a menos e fez 5 pontos a mais. Então a taxa de conversão dele é muito melhor que a do Maxey. Então, de novo, o Maxey fez uma pontuação muito boa, mas errou muito os arremessos. O Jalen Brunson converteu muito, mais do que 50% dos arremessos, 3 de 6 nas bolas de 3. Então, assim, ó, o Jalen Brunson converteu 3 bolas de 3 arremessando 6 vezes. O Tyrese Maxey converteu 2, arremessando 9. Entendeu? É nisso que eu tô falando. O Maxey fez uma boa pontuação, fez, mas errou muito. O Jalen Brunson acertou quase tudo. Entendeu? E é isso que vai construindo a sua pontuação, valorizando cada posse, né? Michael Bridges com 23 pontos, Anunoby com 17 pontinhos, Josh Hart com triplo-duplo, jogou 49 minutos. Cara, o Josh Hart ainda vai morrer nessa temporada, é impressionante. Que esse time do Knicks é muito marcado por ter os 5 iniciais muito bons. Aqui o Karl Anthony Towns nem jogou, né? E aí é por isso que um dos titulares jogou menos, que foi o Sims, jogou só 22 minutos. Mas o Jalen Brunson 45 minutos, Michael Bridges 43 minutos, Anunoby 44 minutos, Josh Hart 49 minutos. Então assim, os caras quase morrem de tanto que jogam, tá bom? E aí esses iniciais são muito bons. Mas no momento que você precisa pegar um cara do banco,
descansar algum titular, o nível abaixa bastante. Acabou que dessa vez, por ter o Sims, conseguiu mesclar mais essa minutagem, até por isso veio do banco o McBride com 13 pontinhos e o Precious Achiuwa com 10 pontinhos e 6 rebotes em 30 minutos. Tá bom? É raro um reserva do Knicks jogar mais de 20, 25 minutos, dessa vez dois jogaram mais do que isso, o Precious Achiuwa chegando inclusive a 30 minutos. Cameron Payne também com 6 pontinhos, convertendo duas bolas de 3, né? Que a partir daí vieram esses 6 pontos. Então o Knicks vencendo em Filadélfia, contra o Filadélfia, sem um dos seus principais jogadores, que é o Karl Anthony Towns. Bom, enfim, esse time do Knicks promete, tá bom? Porque são 5 iniciais muito bons, com Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, Karl Anthony Towns e o Anunoby também. É um time bem interessante. Só que aí os reservas, o McBride agrega, Cameron Payne tem uma boa bola de 3 e o Precious Achiuwa agrega também. Com exceção a esses três, nada, entendeu? Então é por isso que esses caras chegam a quase... Os principais aí que sempre jogam passaram de 40 minutos todos e o Josh Hart beliscou os 50 minutos, tá bom? É por isso que fez um triplo-duplo. Aí agora a gente vai pra vitória do Toronto. Meu amigo, venceu do Boston Celtics. Se eu não me engano, ontem tinha vencido do Warriors. Ontem ou antes de ontem. Então o Toronto vencendo dois adversários muito fortes, né? Então aqui, ó, principal pontuador do time é R.J. Barrett, com quase um triplo-duplo, né? Fez um duplo-duplo, com 22 pontos e 10 rebotes. E por 2 assistências, não fez o triplo-duplo, fez 8. Scott Burns, com 18 pontos e 9 assistências. O Poto, com 16 pontos e 11 rebotes. Bradley Dick, com 12 pontinhos. E o Devin Mitchell, com 10 pontinhos também. Contribuindo com 5 assistências, que é uma característica importante dele. Veio do banco o Shid com 8 pontinhos, o Bruce Brown com 7 pontinhos e 7 rebotes, Kelly Olynyk com 7 pontinhos, o Boucher com 5 pontos e 9 rebotes em 16 minutos, interessante. Agbaji 5 pontinhos também, o Agbaji que era titular, né? Virou reserva desse time. Olhando do lado do Boston agora, ninguém chegou em 20 pontos, caraca. O Porzingis com 18 pontos e 8 rebotes, o Tatum quase um triplo-duplo, né? 16 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, Holiday com 12 pontos e 6 rebotes, o Jaylen Brown com 10.7 rebotes. O Derrick White mais um jogo abaixo. Cara, o Derrick White vive o pior momento da temporada. Recentemente teve jogos zerados. Putz, agora só 6 pontos. 2 de 9 nos arremessos. 1 de 7 nas bolas de 3. Horrível. O Derrick White vive um momento horrível, cara. Bom, vindo do banco, o Pritchard, 20 pontos. O principal pontuador do time veio do banco. Pritchard, 20 pontos, matou 4 bolas de 3. Eu gosto muito do Pritchard, cara. Enfim. O Horford com 10 pontinhos, só 2 rebotes, né? No último jogo acho que ele tinha feito 8, se eu não me engano, agora apenas 2. Enfim. O Sunhauser com 3 pontinhos e 6 rebotes, né? Mas apenas 1 de 5 nas bolas de 3, que é a principal característica dele. Luke Cornet também com 2 pontinhos e 3 rebotes. Bom, então, vitória de Toronto contra o Boston. Boston já chega a 12 derrotas, cara. Enfim. Agora a gente vai para a vitória do Memphis. Memphis vencendo o San Antonio Spurs em Santo Antônio. 129 a 115. Eu tinha destacado, né, que ia ser um jogo interessante entre o Wembanyama e Ja Morant. Caraca, o Wemby fez apenas 13 pontos. Stephen Castle, de novo, o principal pontuador do time, né? Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, quando eu trouxe aqui no canal, ele já tinha sido o principal pontuador dos Spurs. E isso se repetiu. 26 pontos. Devin Vassell com 21 pontos. O Wembanyama com duplo-duplo, 13 pontos e 12 rebotes. Harrison Barnes com 10 pontinhos. Mas o Embi mal, né? 5 de 19 nos arremessos. Mal nesse quesito, né? Que é o principal. Chris Paul, 8 pontinhos também. Apenas 5 assistências. Keldon Johnson veio bem do banco com 17 pontos. Champagne na característica dele, 9 pontos, todos de bolas de 3, né? O Trey Jones com 6 pontinhos e apenas 3 assistências, que é uma característica dele também. O Bessay, 5 pontos e 5 rebotes. Olhando do lado do vitorioso, do Memphis, Desmond Bane e Ja Morant, os principais pontuadores do time, empatado com 21 pontos. A questão é que o Ja Morant deu 12 assistências. Jaren Jackson, 19 pontos e 6 rebotes. O Eddie com 6 pontinhos e 5 rebotes. O El, 5 pontinhos. O Santi Aldama veio do banco com duplo-duplo, 20 pontos e 10 rebotes, né? Luke Kennard com 15 pontos e 9 rebotes também. Jay Huff com 11 pontinhos. O Brandon Clark com mais 5. Scott Pippen com mais 5 assistências também. O Laravia com 4 rebotes. É um banco do Memphis que é muito bom. Todo mundo que entra agrega bastante, tá?
Isso que não usou nem o Conchar, que normalmente joga também. O Kawamura joga menos, mas é um cara que é um baixinho japonês que joga pra caramba também, cara. Enfim, vitória de Memphis, tá? E aí é bom que divide bastante protagonismo. O principal nome do time é o Jamoran, mas você tem ali o Desmond Bane, tem o Jaren Jackson, Santi Aldama muito bem do banco, fora os outros coadjuvantes também que agregam bastante. Então, assim, é um time que tem um elenco muito bom, o Memphis. Na temporada passada, sem o Jamoran, sem o principal jogador, o time ficou um remendo, não fez nada. Agora, com o seu principal jogador potencializando todos esses outros, é um Memphis, cara, com 26 vitórias já. Ó, 26 vitórias, 15 derrotas. O Boston, 28 vitórias, 12 derrotas. Então o Memphis tá tá quase igualando uma campanha do Boston, que é o atual campeão. Uma campanha muito melhor do que foi na temporada passada sem o Jamoran. Agora a vitória do Atlanta Hawks contra o Chicago Bulls, 110-94. Olhando o lado de Chicago. Dessa vez o Zach LaVine não fez um grande jogo, apenas 15 pontos. Ele vem de jogos de 25, 30 pontos, agora apenas 15. O Bill White com 16 pontos. Vucevic com duplo-duplo, né? 14 pontos e 16 rebotes. Josh Giddey, dessa vez apenas 3 assistências. Deu 10 rebotes, né? Pegou 10 rebotes. Mas apenas 3 assistências e não chegou na marca de 10 pontos também. Vindo do banco do Sumo, que era titular desse time, virou reserva, fez 9 pontinhos. Phillips 10 pontos, por aí vai. Olhando do lado do Atlanta Hawks, caraca, eu não conheço esse cara e foi o principal pontuador do time. Keaton Wallace. Pegou a vaga do Trae Young, que não jogou, né, cara? E substituiu bem, né, cara? Que isso, cadê o Trae Young? Mataram o Trae Young. Cadê ele? Não tá aí o Trae Young. Mas enfim, 27 pontos, não sei de onde veio esse cara. Mas 27 pontos, substituiu o Trae Young muito bem. 6 rebotes, 6 assistências. Dyson Daniels com 18 pontos e 8 rebotes. Craig com 11 pontinhos e 6 rebotes. Capela com duplo-duplo. E aí os dois pivôs com duplo-duplo. Tanto Capela com 11 pontos e 10 rebotes. E o Okongo mais um grande jogo. Eu destaquei ontem, pra mim foi o grande destaque da rodada. Foi o Okongo, vindo do banco com mais de 20 pontos, mais de 20 rebotes. Agora de novo, duplo-duplo, quase triplo-duplo. Que ele fez 14 pontos, 13 rebotes e ainda deu 7 assistências, cara. Comparando com o cara que é o Capela deu uma. Entendeu? Porque não é a característica dele. Nem do Okongo. E ele deu 7. Muito por conta de não ter o Trae Young. Então, assim, o Okongo vem de 2 jogos espetaculares. Tá bom? Isso daí tudo em 26 minutos. Você não reserva. Então o Okongo vem jogando demais. E esse Ploden também nunca ouvi falar. Meteu 19 pontos. Outro armador também, né? Enfim. O Trae Young criando discípulos de armação aí, né? O Wallace, o Craig, o Ploden. Nunca ouvi falar sobre esse. O Craig sim, que ele já vinha jogando há um tempinho. Agora o Wallace e Ploden, porra. Do nada meteram 40, mais de 40 pontos combinados. Com esse vitória do Atlanta Hawks. Olhando o lado do Milwaukee agora, 122-93 para cima de Orlando. Começando aqui pelo Milwaukee, Lillard com 30 pontos, Giannis 26 pontos, com 11 rebotes também, duplo-duplo pra ele. Brook Lopes com 13 pontinhos, Taurean Prince 5, André Jackson 0. Porra, é incrível, não passa de 5 pontos. E dessa vez 0, né? E o Prince também só sabe arremessar de 3. São dois titulares que não fazem nada, cara. É incrível. Pelo menos o Prince tem as bolas de 3, o André Jackson não tem nada, cara. Só tem o esforço. Enfim. Veio do banco Bob Porres com 14 pontos e 8 rebotes. Chris Middleton com 14 pontos e 6 assistências. De destaques é isso. Olhando o Orlando, Banqueiro com 22 pontos, mas apenas 2 assistências. Wendell Carter Jr. com duplo-duplo, né? 12 pontos e 10 rebotes. Cole Anthony quase um duplo-duplo, né? 11 pontinhos e 9 assistências. KCP 8 pontinhos. O Tristan, 0. Bem abaixo. Não converteu nada, cara. Entrou o Queen com 13 pontinhos, Anthony Black com 10 pontos, o Jonathan Isaac com 9, Houston com 8, enfim. Mas dois dos titulares, quer dizer, principalmente o Tristan, vai. Nenhum pontinho. Pra um cara que arremessa bem de 3 normalmente, né? Que arremessa bem não, mas que tem um volume bom de arremesso de 3. Né? Ele arremessou 3 e errou todos. O Tristan bem abaixo, em 22 minutos, nenhum ponto. Acho que passa muito por aí essa derrota com margem de margem de 29 pontos, né? Então, passa muito por aí essa derrota do Orlando e um jogaço do Lillard. Agora a gente vai para a vitória do Pelicans. Mais uma vitória, né? O Pelicans melhorou bastante recentemente. E desse jogo daqui nem teve o Zion, né?
Enfim, 119 a 116. Dejante Murray, principal pontuador, com 30 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Trey Murphy, de novo, mais um grande jogo, duplo-duplo para ele, com 24 pontos e 10 rebotes. O Jovant Green, com 13 pontos e 7 rebotes. O Messi, com 12 pontos e 6 rebotes. CJ McCollum, com 11 pontinhos. Hawkins, vindo do banco, com 12 pontos. Brandon Boston, 9. O Jaronson, né? Jeremiah Robson Hero, com 9 pontinhos. O Daniel Tais, com 5 rebotes. Alvarado, 5 assistências. Olhando, isso que não usou o Zion e mesmo assim venceu. Olhando do lado do Dallas, sem Curry, Irving, sem Doncic, sem ninguém, né, cara? É um remendo. É o Brooklyn Nets azul. O Dallas sem o Doncic e sem o, o Kyrie Irving. Gafford, jogaço. 27 pontos, 12 rebotes. Dewey com 20 pontos, mas só 4 assistências. P.J. Washington, 14 pontos, 14 rebotes. Klay Thompson, 12 pontinhos. Nadir Marshall, 7 pontos, mas deu 10 assistências. Vindo muito bem do banco, Jaylen Hardy com 21 pontos. O Grimes com 14 pontos. E é isso. Mas é um time muito comum. Sem o Kyrie Irving, sem o Doncic. Se fosse um Klay Thompson no auge, dava para esse time seguir, mesmo sem os dois. Agora, sem eles, cara, quando o seu principal jogador é o Gafford, tipo assim, é bacana pro Gafford, mas pro Dallas é pouco, né? É pouco. Então, assim, tem que saber lidar melhor. Quando não tem os dois, vira um time muito comum. Como é o Brooklyn sem J.J. Russell, sem Ken Thomas, sem Ken Johnson, sem ninguém. Como é o Orlando sem o banqueiro, sem o Franz Wagner. E por aí vai. Perde suas estrelas e o time morre. Beleza? Então, vitória do Pelicans. Isso que o jogo foi equilibrado. Margem de 3 pontos. Agora a gente vai para a vitória do Charlotte. Venceu o Utah Jazz. Keyonte George, principal pontuador do Utah, com 26 pontos. Kessler com 11 pontos e 8 rebotes. Collier com duplo-duplo, né? Dando 10 assistências. Vindo do banco, o Sense Bogue. Ele vem muito bem do banco, cara. Sempre vem muito bem do banco. 19 pontos. Eubanks, 11 pontos e 8 rebotes. O Mills, 11 pontos. Enfim. Olhando o lado do Charlotte agora. Mark Williams, caraca, meu amigo. 31 pontos, 13 rebotes. Jogaço. Melhor jogo da temporada dele, com certeza. Lamelo Ball com 27 pontos, 9 assistências, joga demais o Lamelo. Miles Bridges com um duplo-duplo, né, 25 pontos e 10 rebotes. Brandon Miller, 20 pontos. 4 jogadores passaram dos 20 pontos. Um passou dos 30. Então, partidaça, né, desses titulares do Charlotte. E o Josh Green abaixo, apenas 3 pontos. Veio do banco Cody Martin, né, que é irmão do Caleb Martin, se eu não me engano. Provavelmente. 9 pontinhos, mas os reservas nada também, né? O Micic, 2 pontinhos. Os reservas não fizeram nada, mas os titulares um grande jogo. Com exceção ao Josh Green. Aí a gente vai agora para a vitória do Houston Rockets contra o Denver, tá bom? 128 a 108. No lado do Denver, sem o Jokic, né? Passa muito por aí essa derrota. Christian Brown junto com o Jamal Murray, os principais jogadores. Surpresa, o Christian Brown tá aí, né? 10 de 11 nos arremessos. Sendo 2 de 3 nas bolas de 3. Então ele errou um arremesso de 3 pontos e converteu o resto tudo. Partidaço do Christian Brown. Jamal Murray, 22 pontos. Westbrook, 17 pontos. Michael Porter, 8. DeAndre Jordan para substituir o Jokic, 0 pontos. Aí é a grande carência do Denver, né? Um reserva para o Jokic. Quando jogou o Saric no lugar do Jokic, no jogo acho que foi contra o Oklahoma, ele ficou zerado. E agora o DeAndre Jordan, zerado de novo. Então não tem um substituto para o Jokic. E é aí que o time morre. Entendeu? Então precisa de um reserva para o Jokic. E vale destacar também um assistente, né? Nenhum jogador chegou a 6 assistências nesse time. Paul Strater, 10 pontos. Peyton Watson, 10 pontos. O Saric fez 8 pontinhos dessa vez também. Deu 5 assistências. E é isso. Olhando o lado do vitorioso, o lado do Houston Rockets, Jalen Green. É um cara que oscila muito, mas quando ele vai bem é isso daí, pô. 34 pontos. Singan, 20 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, quase um triplo-duplo. Van Vliet, 16 pontos e 8 assistências. Amen Thompson, quase um duplo-duplo também, 11 pontos e 9 rebotes. Dylan Brooks abaixo, né? Apenas 6 pontinhos. Whitmore com 16 pontos e 9 rebotes, muito bem no jogo. E é isso. Com isso, vitória do Houston Rockets contra o Denver, em Denver, mas Denver sem Jokic. Vitória do Warriors por um pontinho contra o Minnesota, 116 a 115. Olhando o lado do Minnesota primeiro, dois pontuadores empatados, tanto o Anthony Edwards quanto o DiVincenzo com 28 pontos. DiVincenzo 6 de 12 nas bolas de 3, DiVincenzo ex-Warriors.
com 9 assistências, quase um duplo-duplo para ele. E o Anthony Edwards, 8 rebotes, quase um duplo-duplo também. Julius Randle com 17 pontinhos e 6 rebotes. McDaniels com 14 pontos e apenas 4 rebotes, abaixo da média dele. O Gobert com 7 pontinhos e 10 rebotes. Vindo do banco, o Naz-Reid, que é um sexto homem espetacular desse time, sempre com pontuações acima dos 10 pontos. Aqui fez 15, matando 3 bolas de 3. O Nike Alexander-Walker com 5 pontinhos e o Mike Conley sim abaixo, apenas 1 ponto, né? Enfim, muito porque o DiVincenzo fez um grande jogo. Aí o Mike Conley joga menos mesmo. Beleza? Olhando o lado do Warriors agora. Curry, 31 pontos, 8 assistências, mas apenas um rebote, bem abaixo da média dele, né? Mas a função principal dele não é essa. 7 de 12 nos arremessos, mais de 50% de conversão, né? Andrew Wiggins, 24 pontinhos. O Schroeder, 12 pontos, foi expulso. Apenas 3 assistências. Gui Santos jogou de titular, tá bom? Não tinha o Kuminga, né? Então ele pegou essa vaga, não usou o Buddy Hield. Gui Santos com moral, hein, meu amigo? 5 pontinhos, 7 rebotes. Trace Jackson Davis com 4 pontos e 15 rebotes também. Veio o Buddy Hield com 18 pontos. Maze Moody com 11 pontinhos. Gary Payton com 7 pontinhos. Quase falei 7 pontinhos aqui. O Kevon Looney, apenas 5 rebotes em 21 minutos, mas 6 assistências. Bem acima do padrão dele. Tá bom? Com esse vitória do Warriors e uma partidaça do Curry. Aí agora a gente vai pro penúltimo jogo, vitória do Lakers contra o Miami. O principal pontuador do time foi o Hashimura, 23 pontos, 8 rebotes para ele também. LeBron quase um duplo-duplo, com 22 pontos e 9 assistências. Anthony Davis com um duplo-duplo, 22 pontos e 11 rebotes. Max Christie com 16 pontinhos. Austin Reeves com duplo-duplo, 14 pontos, 14 assistências. Vindo do banco, Gabe Vincent contra o seu ex-clube finalmente jogando bem, né? Que ele, porra, uma decepção no Lakers. Saiu de peça importante do Miami para um reserva que nunca jogou nada no Lakers. Nesse jogo foi bem, 14 pontos. O Jackson Hayes, 4. Nenhum reserva mais fez algo decente. Olhando do lado do Miami agora, Tyler Hero, dono do time, 34 pontos. 7 de 12 nas bolas de 3. Ray Smith com 12 pontinhos. Jaime Hacker Jr. 11 pontinhos. Adebayo apenas 10. Né? Mas só arremessou 7 vezes também, arremessou muito pouco. 5 assistências também. Terry Rozier apenas 6 pontinhos, nenhuma nas bolas de 3, é baixo também. Jovic sempre entrando muito bem, 12 pontinhos, 8 assistências. Vindo muito bem do banco. Sewell, 11 rebotes em 17 minutos. Espetacular. Carell Ware. Quase ver um cachorro aqui. Ware, 11 rebotes. Beleza, mas com isso, vitória do Lakers com Hashimura, principal pontuador do Lakers, mesmo com Tyler Hero fazendo 34 pontos, não foi o suficiente para Miami. Tá bom? O único jogador que passou de 15 pontos. O pesa. Olhando agora o. Que atropelo, cara. 126-67. Não me lembro de uma margem tão grande assim. Comente aí se você souber de uma margem que foi assim tão extrema. Ó, 33 mais 26. Cara, 59 pontos. 59 pontos de diferença. A diferença ficou quase maior que a pontuação inteira do Brooklyn, cara. Se você lembra de alguma vitória aí com uma margem de mais de 60 pontos, comentei que eu não tô me lembrando, cara. Mas é realmente bizarro essa margem tão discrepante. Olhando o primeiro lado do Clippers, Kawhi Leonard chegou, hein? Primeiro jogo que ele é o principal pontuador do Clippers. Eu acho que é o que? Quarto ou quinto jogo dele no máximo na temporada. 23 pontos. Harden com duplo-duplo, 21 pontos e 11 assistências. Norman Powell nem precisou jogar tanto, né? 22 minutos, fez 18 pontos. O Zubat quase um duplo-duplo também, 11 pontos e 9 rebotes. Derrick Jones passou dos 10 pontos também. Amir Coffey com 11 pontinhos, matando 3 bolas de 3. De principais destaques é isso. Olhando agora o lado do Brooklyn, nenhum jogador dos titulares chegou a 10 pontos. Que bizarro, cara. Esse daqui, Tyrese, né? Tyrese Martin, 8 pontos em 36 minutos. 3 de 16 nos arremessos. Que coisa horrível. John Johnson, 6 pontos, nenhum rebote, nenhuma assistência. 2 de 9 nos arremessos. Clooney, 4 pontos, nenhuma assistência. 1 de 6 nos arremessos. Zaire Williams, 4 pontos, nenhuma assistência. Claxton, 2 pontos, 1 de 7 nos arremessos. O Jalen Wilson veio bem do banco com 16 pontos. O Day'Ron Sharp com 12 pontos e 14 rebotes contribuiu também. Cara, se não fosse o Day'Ron Sharp
E o Jalen Wilson, porra, disse um atropelo ainda maior. Caraca, que bizarro, cara. Mas que nem eu falei, esse Brooklyn, sem D'Angelo Russell, sem o Ken Johnson, sem o Ken Thomas, não é nada, tá bom? Não tem nenhum dos três, esse time não é nada. E se provou aqui. 59 pontos de margem, um completo atropelo do Clippers, não teve nem dó nem piedade do Brooklyn. Coitado do Brooklyn Nets. Ah, calma aí, eu tenho que passar pelos jogos que vão ter hoje, né? Jogos de hoje. Tem poucos, tem 5, tá bom? Detroit e Indiana Pacers é um jogo interessante, tá bom? Halliburton aparentemente volta para esse jogo contra um Detroit que o Cunningham tá jogando demais. Um jogo bem interessante. Wizards e Phoenix. Jordan Poole contra o Phoenix. Tá bom, mas é um Phoenix que não faz grande temporada. Duvido nada pipocar de forma absurda pro Wizards. Principal jogo, com certeza. OKC e Cavaliers jogaram esses dias e o Cleveland tinha vencido. Hoje vão jogar de novo. Jogo bem interessante entre as duas melhores equipes da NBA. Hoje dá para afirmar isso. Portland Trail Blazers e Clippers, tendência de vitória do Clippers, né? Depois ainda mais de um jogo desses, muito convincente, mas tudo pode acontecer. Sacramento e Houston Rockets também é um jogaço, um Sacramento que deu uma boa melhorada recentemente contra um Houston que também é um time interessante, o Jalen Green vem com pontuações bem interessantes. Mas o principal jogo é Oklahoma e Cleveland, não tem a menor dúvida. Uma equipe que tem 33-6 e outra com 34-5. Se o Oklahoma vencer vai para 34-6. E o Cleveland fica em 34-6. Se o Oklahoma vencer e joga em casa, então isso é muito possível, empata a quantidade de vitórias e derrotas e fica com um aproveitamento igual, né? Seria interessante para ver isso daí. Enfim, mas é com certeza o melhor jogo de hoje. Esse é o Oklahoma e Cleveland. Tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!